Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, mesmo sob a batuta de Catarruspe, você deve ter aprendido na faculdade a técnica usual da tentação sexual. E já que para nós espíritos esse é um assunto bastante tedioso, embora seja necessário como parte do nosso treinamento, eu o ignorarei. Mas acredito que você ainda tenha muito a aprender em questões relativas a esse assunto. A exigência que o inimigo faz aos humanos assume a forma de um dilema, ou a completa abstinência ou a monogamia absoluta. Desde a primeira grande vitória de nosso Pai, nós fizemos com que a primeira fosse extremamente difícil para eles. E da segunda nós fizemos, nos últimos séculos, um modo de fuga. Chegamos a isso através de poetas e romancistas, persuadindo os humanos de que uma experiência curiosa e geralmente efêmera chamada estar apaixonado é a única razão respeitável para o casamento. Que o casamento pode e deve fazer com que essa excitação seja permanente, e que o casamento que falha nesse sentido não é mais obrigatório. Essa ideia é uma paródia nossa de uma ideia do inimigo. Toda a filosofia do inferno se baseia no reconhecimento do seguinte axioma: uma coisa não é outra coisa, e principalmente um ser não é outro ser. O que é bom para mim é bom para mim, e o que é bom para você é bom para você. O que um ganha, o outro perde. Mesmo um objeto inanimado é o que é porque exclui todos os outros objetos do espaço que ele ocupa. Se ele se expande, ele o faz por empurrar os outros objetos ou por absorvê-los. O mesmo acontece com o ser. Com os animais, a absorção assume a forma de alimentação. No nosso caso, que somos seres mais fortes, significa sugar à vontade a liberdade dos seres mais fracos. Existir significa estar em competição. Bem, a filosofia do inimigo nada mais é do que uma contínua tentativa de escapar dessa óbvia verdade. Ele aspira à contradição. As coisas devem ser muito e ainda assim uma única coisa. O bem para um ser deve ser o bem para o outro. A essa impossibilidade ele dá o nome de amor, e essa mesma panaceia monótona pode ser detectada em tudo o que ele faz e mesmo em tudo o que ele é ou que afirma ser. Assim, nem ele mesmo se contenta em ser uma simples unidade aritmética. Ele diz que é 3 ao mesmo tempo que é 1, para que toda essa bobagem de amor possa apoiar-se na sua própria natureza. No outro lado da equação, ele inclui aquela invenção obscena, o organismo, cujas partes são deturpadas para não seguir seu destino natural, a competição, e são forçadas a cooperar entre si. Seu verdadeiro motivo para fixar o sexo como método de reprodução entre os humanos fica bastante claro ao se analisar o uso que ele faz dele. O sexo pode ser, do nosso ponto de vista, algo bastante inocente. Pode ser apenas mais um ponto pelo qual um ser mais forte aproveita-se de um ser mais fraco, como de fato acontece entre as aranhas, cuja fêmea conclui suas núpcias comendo o macho. Mas nos humanos o inimigo associou gratuitamente o desejo sexual como a afeição entre as partes. Ele também fez com que os descendentes dependessem dos pais, e deu aos pais o instinto de cuidar deles, produzindo assim a família, que é como o organismo, só que pior, pois seus membros são mais separados,
e ainda assim unidos de um modo mais consciente e responsável. Tudo isso, na verdade, é apenas mais um artifício para acumular o amor. E agora vem a grande piada. O inimigo descreveu o homem e uma mulher casados como uma só carne. Ele não disse um casal feliz no casamento, ou pessoas que se casaram porque estavam apaixonados, mas você pode fazer os humanos ignorarem o fato. Você também pode fazê-los esquecer que aquele homem chamado Paulo não limitou isso a casais casados. A mera cópula para ele já faz deles uma só carne. Então você pode fazer com que os humanos aceitem como um elogio retórico ao estar apaixonado aquilo que na verdade é uma simples descrição do verdadeiro significado do intercurso sexual. O fato é que sempre que um homem se deitar com uma mulher, ali, quer queiram, quer não, passam a existir entre eles uma relação transcendental, que depois eles terão de suportar ou desfrutar. Nós podemos fazer com que os humanos deduzam, a partir do fato inconteste de que essa relação transcendental tem a intenção de produzir, e se ambos obedientemente a seguirem, certamente irá produzir a afeição e a família, a falsa crença de que a mistura de afeição, medo e desejo, a que dão o nome de apaixonar-se, é a única coisa que torna um casamento feliz ou sagrado. É bem fácil induzi-los a esse erro, uma vez que o estar apaixonado, pelo menos na Europa Ocidental, costuma preceder os casamentos celebrados de acordo com os desígnios do inimigo, ou seja, com a intenção de fidelidade, fertilidade e boa vontade. Do mesmo modo que a emoção religiosa muitas vezes, mas nem sempre, acompanha a conversão. Em outras palavras, os humanos devem ser encorajados a acreditar que a base do casamento é uma versão distorcida e colorida de algo que o inimigo, na verdade, promete como seu resultado. Disso advém duas vantagens. Em primeiro lugar, podemos dissuadir os humanos que não possuem o dom do autocontrole de buscar o casamento como solução, porque eles não estão apaixonados. Graças a nós, a ideia de se casar por qualquer outro motivo lhes parece baixa e desprezível. Sim, eles pensam assim. Consideram a intenção de ser leal a um parceiro, com vistas ao auxílio mútuo, a preservação da castidade e a propagação da vida algo inferior a uma tempestade emocional. Não se esqueça de fazer com que o seu homem pense na cerimônia de casamento como algo bastante desagradável. Em segundo lugar, qualquer atração sexual e encontro carregar consigo a ideia de casamento será considerada amor, e o amor funcionará como escudo para que um homem nunca se sinta culpado por se casar com uma mulher pagã, com uma tola ou com libertina, apesar de protegê-lo de todas as consequências dessa sensação de culpa. Mas na minha próxima carta falarei mais sobre isso. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.